Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora eu vou fazer uma review da pesquisa do State of the Data de 2024-2025. É uma pesquisa que é lá da comunidade de Data Hackers, que se eu não me engano já tem uns 5 anos, 6 anos que tem essa pesquisa, que ela dá um panorama do mercado de dados, mostrando alguns principais indicadores, como o salário, principalmente, tempo de experiência. E eu acho que isso a gente consegue mapear um pouco do perfil da carreira de dados e dar um norte para vocês, ajudar um pouco e tirar algumas curiosidades. E aqui eu quero só trazer informações da minha experiência. Então, o relatório é bem longo, tem várias páginas. Eu vou olhar só coisas que eu tive alguma certa experiência e que eu posso falar com propriedade. Alguns outros gráficos, algumas outras partes do relatório eu não vou comentar, mas eu vou comentar o principal, assim, o que o pessoal geralmente tem dúvida. E aqui é o link para vocês baixarem o relatório e ter uma análise completa. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, em resumo, a gente vai falar de carreira, salário dos profissionais, de dados, inteligência artificial, a tendência, né, do mercado, mudanças no modelo, a tendência do uso de IA generativa. Eu acho que isso é um diferencial que veio com esse relatório. E eu vou dar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho para vocês assim, o que eu acho. Totalmente parte da minha experiência e minhas opiniões. Mas algumas coisas os números vão colaborar. Então, aqui está a pesquisa. Tem 39 páginas, bastante coisa. Então vamos começar com o primeiro gráfico. Distribuição de gênero por nível de cargo. Aqui eu acho que isso acontece pelo fato de a carreira de dados ela vem ou da ciência da computação ou ela vem das ciências exatas. E é uma área predominante dominada pelo gênero masculino. Por isso que eu estou criando esse curso completo de ciência de dados e inteligência artificial, porque eu quero democratizar o conhecimento e dar o acesso gratuito ao conhecimento para todas as pessoas. Mas isso acontece em todas as áreas de tecnologia. Isso é o normal. Nos últimos anos, vem diminuindo, vem aumentando essa diversidade nos cursos de exatas, mas vai demorar um pouco assim para ser refletido no mercado de trabalho. Mas isso aqui não é nenhuma estatística diferente do que qualquer curso de exatas que a gente já teria hoje. Distribuição da idade por nível de cargo. Ó, esse aqui é um dado bem interessante. Porque, obviamente, como a gente pensa que quanto mais velha a pessoa, ela vai subindo nos degraus e vai ficando mais sênior, ou pega um cargo de liderança. Só que a gente consegue ver aqui também quem que tá migrando, às vezes, para a carreira de dado. Isso vai responder aquela pergunta de, poxa, eu não sou muito velho para essa área, será que ainda dá tempo? E os números mostram que sim, que você pode entrar, porque a gente pode ver aqui que a gente tem cerca de 25% das pessoas têm mais de 30 anos e estão atuando como júnior, por exemplo. Então, a gente tem um público, vamos dizer assim, mais sênior atuando como júnior. Então, existe sim uma migração. Você não é impedido por causa da sua idade. Talvez fique um pouco mais difícil, mas eu acho que seria mais difícil de qualquer área. Não é algo exclusivo de dados. Mas o dados, sim, é uma área bem aberta para essa migração. E você pode, sim, de fato, fazer essa migração. Eu acho que é até mais fácil do que em outras áreas. Distribuição do local de residência. Aqui Sudeste predomina, né? Então esse gráfico está mostrando pra gente onde que estão as pessoas pelo nível de cargo que elas têm. E de fato que o Sudeste vai predominar, porque é onde concentra o maior PIB, costuma concentrar faculdades também e principalmente as grandes empresas. Então isso não é nada que as pessoas que já não esperaria que fosse acontecer. Agora vem um dado extremamente importante. Você precisa ter uma formação formal para atuar na área de dados? A resposta é sim. O diploma, ele é importante. Isso é a minha opinião e é o que os dados colaboram. A gente consegue ver que quanto maior for o nível da pessoa, maior é o número de graduação e pós-graduação que ela tem. Então, de sênior para frente, a pessoa tem no mínimo uma graduação e uma pós-graduação. Isso é fato. E faz sentido, porque na área de dados você tem que estar sempre se desenvolvendo. E fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado ou até um doutorado,
Isso faz com que você desenvolva um projeto novo, que você tenha essa habilidade crítica de, às vezes, até fazer pesquisa. Isso é algo muito importante na carreira de dados e extremamente valorizado. Tanto é que diversas empresas incentivam, tem empresas que pagam a sua pós, o seu MBA. E aquele discursinho de que você não precisa de graduação, graduação não é importante, é só olhar os números. A gente tem alguém aqui que não tem graduação formal? Tem. 1%, 2%, 3%. Então você quer arriscar a sorte e ser um desses 3%? Você pode ser, não tem nenhum problema. Às vezes você começou uma faculdade, terminou. A faculdade não vai definir, não é a faculdade que te dá o conhecimento. Você vai atrás e busca. Só que a jornada fica mais difícil, concorda? Então, não caiam nesse discurso de que ter um diploma não é importante para a área de dados. Um diploma ele é extremamente importante para a área de dados e o diploma ele é extremamente importante para você. Ninguém tira o conhecimento que você adquire e ninguém vai tirar o seu diploma ou sua pós-graduação. Então, eu totalmente incentivo vocês que querem entrar na área de dados ou estão na área de dados, estarem sempre buscando uma pós, algum mestrado, coisas que vocês têm interesse. Também não vai sair fazendo qualquer coisa, fazendo um MBA caríssimo, que às vezes não vai te agregar conhecimento, mas procurem coisas que façam sentido para o seu perfil e para o que vocês querem se especializar. Hoje a gente tem várias especializações na área de dados. Eu, por exemplo, eu estou finalizando o meu mestrado na USP, também faço o MBA na USP e estou entrando no doutorado. Vou entrar no doutorado no final do ano. Então, eu gosto dessa área e eu acho que faz sentido para o meu perfil. Então, vocês não precisam seguir esse caminho. Vocês podem, às vezes, só fazer uma pós-graduação. Mas tenham pelo menos o diploma de graduação. É isso que eu recomendo. E aqui a distribuição da área de formação por nível de cargo. Então, obviamente que a área de exatas, ciência da computação, domina. É onde a gente tem a maioria. Mas a gente também tem um peso grande do pessoal de outras áreas. Pessoal de marketing, economia, área de biologia, área da saúde e até outros cursos aparecem aqui. Então, não tenham medo porque o seu curso não é de exatas. Às vezes você é de biologia, às vezes você é de marketing. Já vi gente de direito que trabalhava com dados e a pessoa era muito boa. Então, isso não é um impeditivo para vocês. Mas eu ainda considero importante ter, de fato, uma graduação formal. Anos de experiência em TI. Então, é aquele discurso. Você precisa ter trabalhado com tecnologia para entrar na área de dados? Para você ter a sua primeira experiência, você precisa saber alguma coisa de tecnologia, ter entrado numa experiência de tecnologia? A resposta é não. Você não precisa. Você pode entrar na área e não ter nada de conhecimento prévio em tecnologia. Então, mesmo as pessoas sêniores, os gestores, eles não têm conhecimento, não tiveram conhecimento técnico de tecnologia. Então, isso também é um mito que acaba caindo por terra aqui. O pessoal fala, não, você tinha que ter trabalhado como dev para depois ter entrado na área de dados. Não, você não precisa ter conhecimento de tecnologia. A área de dados, por mais que tenha algumas carreiras que são mais tecnológicas, que realmente estão mais perto do perfil de dev, tem carreiras que é mais os problemas de negócio. A área de dados é resolver problemas. É isso que é o foco da área de dados. Então você não precisa ter conhecimento prévio em tecnologia. Mas, agora vem um gráfico interessante, você precisa ter uma experiência em dados. Poxa, mas é aquela história. Como que eu vou ter experiência na área de dados para entrar na área de dados? É simples. Projetos pessoais. Este curso completo que eu estou fazendo, eu vou ensinar vocês a ter projetos muito bons na área de dados, montar um portfólio muito bom e mostrar o projetos, mostrar que vocês têm projetos e que vocês trabalharam com dados, que vocês sabem resolver problemas com dados. Então é isso que as empresas querem saber. Então, mesmo para a área de júnior, a pessoa ela entra já sabendo um pouco. Então a pessoa sabe de dados, a pessoa não entra sem saber nada. Isso é extremamente importante, por isso que eu estou criando esse curso para ajudar vocês a se alavancarem na jornada profissional de vocês. Aqui é o segmento de atuação. Então, de fato, a gente tem que as maiores empresas são empresas de tecnologia, são serviços financeiros, os bancos, né, meios de pagamento, o varejo também é muito predominante. E isso aqui vai ser as empresas que vão aparecer depois na frente. Então, se a gente olha o outro gráfico, eu vou chegar nele, mas o outro gráfico vai mostrar que o Google é a maior empresa mais admirada, o Nubank, o Itaú, Magazine Luiza, porque são essas empresas que investem muito na área de dados. Então, esse gráfico aqui mostra também isso,
que é o tamanho da empresa e a quantidade de profissionais de dados. Então, quanto maior for a empresa, mais profissional de dados ela vai ter. O que faz sentido, porque ela vai ter mais recursos e aí ela consegue ter carreiras mais bem definidas, consegue investir mais no pessoal de dados. Então, você ter um grande número de profissionais de dados está ligado ao tamanho da empresa. Então, quanto maior a empresa, mais profissionais de dados elas vão ter. Profissionais específicos para uma tarefa. E aqui está a satisfação de cada um. Então, se você está insatisfeito com a sua carreira, talvez migrar para a área de dados seja um jeito de fazer você estar satisfeito. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham com dados estão totalmente satisfeitas na sua empresa atual e no nível do seu cargo. Então, é uma coisa bem interessante, né? A área de dados realmente atrai um perfil bom e o pessoal gosta de trabalhar nessa área. Eu, particularmente, amo trabalhar na área de dados. E motivos de insatisfação, né? O que leva uma pessoa na área de dados a estar insatisfeita? O principal motivo é a falta de oportunidade de crescimento e aprendizado. Então, isso é algo que, tirando a parte do salário, que aparece aqui como o segundo, né? Porque, obviamente, todo mundo tem contas para pagar. Mas, realmente, o profissional de dados é um profissional que ele tem que estar sempre se desafiando. Sempre estar progredindo, sempre ter alguma coisa nova, alguma coisa que ele nunca resolveu. E quando você fica muito tempo estagnado, você se sente que você não está sendo produtivo. Você não se sente um bom profissional. Então, realmente, acho que o perfil do pessoal de dados é aquele cara motivador, que está sempre querendo resolver um desafio, uma coisa complexa, ele vai lá e resolve. Então, isso é algo muito importante. E eu espero que vocês consigam construir isso ao longo desse curso, né? Eu vou ter diversos projetos, diversos desafios, e aí eu vou instigar vocês a resolver problemas. Porque isso é o mais importante na área de dados, resolver os problemas. E aqui a gente tem participação em entrevistas nos últimos 6 meses por nível de cargo. Isso é algo bem legal que eu recomendo todo mundo. Mesmo que você não esteja procurando novas oportunidades, sempre esteja aberto. Então, apareceu às vezes uma oportunidade, vai lá, faz a conversa, conhece um pouco da vaga, conhece um pouco da empresa. Às vezes faz um case técnico que aparece, que isso vai te fazer criar network, você vai ter uma nova conexão, você vai resolver um novo case, talvez você aprenda uma coisa nova. Então, sempre esteja aberto na área de dados, porque as oportunidades na área de dados aparecem do dia para noite e a maioria delas é no boca a boca. A maioria delas é uma mensagem no LinkedIn, é um post no LinkedIn. Então, sempre estejam abertos a novas oportunidades. Mas também não se estressem. Não aparecer um case muito mirabolante que vai te dedicar 15 horas da sua vida para resolver. Não faz. Faz uma coisa simples, tenta mostrar um pouquinho e se apresentar. Eu acho que isso que é importante. Também não precisam se matar, né? Nessas entrevistas que vão aparecendo. Porque tem muita coisa bizarra na área de dados aparecendo. Mas sempre sejam abertas a oportunidades. Esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Intenção de mudar de emprego. Então, a gente consegue ver que a grande maioria das pessoas não tem intenção, né? Todo mundo que está satisfeito não tem intenção de mudar de emprego nos próximos 6 meses. E, obviamente, que quem está insatisfeito, né, tem esse número é bem maior. Mas mostrando que, de fato, o pessoal que está na área de dados é um pessoal que é um pouco mais satisfeito com a sua carreira e com as empresas. Os principais motivos para escolher a empresa atual que a pessoa está trabalhando é remuneração, salário, flexibilidade do trabalho remoto. Então, isso é algo extremamente importante. Ter uma carreira bem definida, você puder progredir. Então, esses são os 3 principais fatores que o pessoal escolhe, né, quando vai trabalhar na empresa. E aqui as empresas que eu falei, né? As empresas mais admiradas na área de dados. Então, Google, Nubank, Boticário, Itaú, iFood, Microsoft. Então, são empresas que são grandes mesmo. São empresas que têm times exclusivos de dados que investem pesado na área de dados. Então, faz sentido essas empresas serem as mais admiradas. E a maioria é setor de tecnologia, banco, varejo, são elas que dominam. Modalidade de trabalho atual por nível de cargo. Ó, esse é um outro dado legal, bem interessante. Aqui a gente consegue ver que o pleno e o sênior, eles estão pelo menos em remoto e híbrido.
E o que faz sentido, porque o pleno e o sênior, eles já têm muito mais autonomia, já consegue tocar os projetos e direcionar as coisas. O júnior geralmente está aprendendo. Então, faz sentido o júnior, às vezes, ter que trabalhar presencial em alguns casos. E tá tudo bem. Pode ser algo que seja temporário. Aceite a primeira oportunidade que apareceu. Fica um tempo, aprende, evolui, que depois, quando você virar pleno, vocês vão ver que vocês vão ter novas oportunidades e vocês podem migrar para uma vaga remoto ou para uma vaga híbrida. Mas pro Júnior, a primeira oportunidade que apareceu, gente, só vai. Vai ser uma experiência fantástica e vai enriquecer o currículo de vocês. E aqui tá a modalidade ideal. Obviamente que ninguém quer trabalhar presencial, então tem 1% aí, 2% que querem trabalhar presencial. E a grande maioria prefere o trabalho 100% remoto ou pelo menos ter um trabalho híbrido, né? Então, dominam 80% é remoto ou híbrido sem dias fixos, né? E o perfil do modalidade de trabalho por função. Então, ó, isso aqui é algo bem legal. A gente consegue olhar que o analista de dados, ele é um cara que geralmente está muito mais dentro do negócio, dentro do problema de negócio. Então, ele às vezes precisa realmente ter uma interação maior com o time de negócio e por isso pode ser que ele acabe tendo que ir mais vezes presencial. O cientista de dados, ele é um meio termo. Ele está na tecnologia, está lá fazendo modelo, mas ele também tem que estar dentro do negócio. O engenheiro de dados já é um cara que também tem que estar dentro, todos têm que estar dentro do time de negócio, mas o engenheiro de dados ele já está muito na parte de dev, então ele fica um pouco mais distante. Ele precisa desenvolver processos, passa muito tempo codando, e então faz sentido a gente ter um engenheiro de dados aqui com maior predominância, né, no trabalho remoto ou o híbrido com dias flexíveis, por causa do perfil desse profissional. E aqui é a modalidade de trabalho por geografia. Aqui eu não consigo falar nada, então não vou pular um pouquinho esse gráfico. Modalidade atual versus preferida. Todo mundo prefere o trabalho remoto, então eu não vou nem me estressar muito. E aqui é uma coisa bem legal, né? Que se a empresa voltar com o trabalho 100% presencial, a maioria das pessoas vão procurar um novo emprego. Então eles vão querer uma oportunidade híbrida ou uma oportunidade 100% remoto. São poucas pessoas que, pelo menos, o júnior e o gestor, eles costumam eles aceitariam um modelo presencial. Agora, o pleno e o sênior, eles têm um poder maior de barganha, então eles conseguem, eles às vezes estão fazendo entrevista toda hora, todo mês, então eles conseguem ter uma nova oportunidade surgindo. Então, por isso que eles optariam por procurar um novo emprego. E aqui é pela função. Então, o engenheiro de dados, obviamente, ele é muito mais produtivo no trabalho remoto. Isso não tem nenhuma discussão. Por isso que a grande maioria procuraria uma oportunidade 100% remota. E agora o mais importante. A remuneração. A profissão de dados realmente paga muito bem? E na resposta, sim. Se a gente comparar com a média brasileira, a profissão de dados paga muito bem. Então, a gente tem aqui os níveis salariais que foi ao longo dos anos. Então, no começo aqui a gente tinha pouca gente respondendo nas pesquisas. Então, depois a gente conseguiu ter uma maior diversidade. Mas vamos olhar pela função. Qual é o salário esperado para um júnior? Na minha opinião, um júnior ele pode receber entre 3,5, 4, até um 6, dependendo da instituição. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber que de fato faz sentido, né? O que eu acabei de falar. Por mais que a gente tenha aqui uma boa parte que está entre 2 e 4 mil, a gente também tem um pessoal que fica de 4, até tem um pouquinho aqui de júnior que ganha bem mais, né? Ganha até 8. Então, mas eu considero uma faixa de 3,5, até um 6. É uma faixa boa de júnior. Obviamente que depende da empresa. Vai ter empresa que setor financeiro pode ser que pague mais para o júnior, mas eu considero que essa é uma faixa ideal. O pleno, a faixa do pleno já seria aí uma faixa maior que 6 mil. Então eu considero um pleno seria uma pessoa que está entre 7 e até 11, 12, dependendo da empresa. Enquanto que e aqui os dados mostram algo parecido, né? Então se a gente olhar aqui que metade dos plenos estão ganhando mais que 6 mil.
E a gente tem 30% dos plenos que estão na faixa de 8 a 12 mil. Então, o pleno realmente, eu considero que essa faixa aí de 8 a 12 mil é uma faixa legal. É uma boa faixa pro pleno. E o sênior já seria aquele cara que já ganha, na minha concepção, mais de 10 mil. Então, pro sênior seria de 10 a 15 mil. E aqui, se a gente olhar assim, de fato, a maioria dos sênior, eles estão nessa faixa. Então, eles estão ganhando provavelmente muito mais que 10 mil. E aí, obviamente, que tem uma parte aí que também ganha mais de 16 mil. Não sei se é o salário bruto, né? Talvez tenha empresas aí que tem muitos benefícios, tem participação em lucros, e aí, por mais que o salário seja menor, compensa e você pode chegar num valor até maior que isso, se a gente considerar o valor total no ano. E aí, o gestor, né? Sem sombra de dúvida, que o gestor, na minha opinião, tira mais que 20 mil fácil. Então, sim, a área de dados é uma área que paga muito bem. E esses números aqui eu concordo com todos eles. Eu acho que faz sentido. Então, para júnior, de 3,5 até uns 6, 6,5 é um valor ok para um júnior, essa faixa. O pleno vai estar de 6 a 12. E o sênior é de 10 a 16. Enquanto que o gestor é acima de 20. São valores que eu considero valores aceitáveis. Comparação de remuneração por nível de satisfação. Então aqui eu acho que o pessoal que tá lá no comecinho, eles tendem a estar mais insatisfeitos. Isso é normal. Geralmente é aquele júnior que tá há muitos anos como júnior, né, e não recebe uma promoção. Mas a gente vê que lá na frente, quando a pessoa começa a ganhar muito bem, eles ficam bem satisfeitos, né, com o salário. Comparação da remuneração por função. Isso aqui é legal. Qual a profissão de dados que mais paga? Na minha opinião, se a gente olhar a média, vai ser cientista de dados, engenharia de dados. Por quê? Porque o filtro é um pouco maior. São áreas mais específicas, requer maior investimento da empresa e requer maior investimento seu. Não menosprezando o analista de dados. O analista de dados também pode ganhar muito mais. Só que a barreira para entrar como analista de dados é mais simples do que comentar como cientista ou engenheiro de dados. Então, a minha recomendação: todo mundo que quer entrar na área de dados, entra como analista de dados. Porque é o que você vai ter que fazer às vezes, mesmo se você vira cientista, você vai ter que fazer um trabalho de analista de dados, e talvez seja onde tem mais oportunidades. Talvez por isso que esse número é um pouquinho menor, por isso que a média salarial é um pouco menor, porque tem mais oportunidades. E aí depois você migra para ciência e engenharia de dados. Mas se a gente fosse olhar assim, cientista e engenheiro de dados tendem a pagar um pouco mais. Mas as vagas são mais limitadas. E aqui, novamente, pelo nível de cargo, júnior, pleno e sênior, realmente, de fato, né, o cientista pleno, o cientista sênior, o engenheiro pleno, o engenheiro sênior, eles ganham um pouco mais do que o analista. O uso de inteligência generativa, a IAGEN que vai dominar o mundo, que todo mundo vende, como que está sendo utilizada nas empresas? Aqui a gente consegue perceber que todas as empresas estão usando. Não é o principal foco, mas a grande maioria tem usado IA generativa, e acho que esse que é o ponto. A IA generativa ela veio para te ajudar a pegar uma tarefa que era uma tarefa fácil, só que era muito trabalhosa, e você joga na IA generativa e ela faz. Por exemplo, eu preciso renomear algumas colunas, mudar algum esquema, eu precisava eu mesmo ir lá mudar um por um. Posso jogar na IA generativa, ela faz tudo para mim. Preciso fazer alguma configuração que eu tinha que mudar um monte de tabela. Uma configuração simples. Aí a generativa vai lá e faz. Então, ela não tá codando de fato, ela não tá fazendo o meu trabalho, mas ela tá fazendo eu me tornar muito mais produtivo. E como que tá a abordagem de uso nas empresas? A gente consegue perceber que a grande maioria das empresas estão usando soluções de IA generativa, seja gratuita, sejam pagas, um Copilot, um chat GPT, ou a empresa mesmo tem a sua própria IA. Então, realmente está sendo usado por todos os profissionais. Isso não tem a menor dúvida. E qual que seria o motivo da empresa não estar usando IA generativa? Falta de uso de caso. Ou falta de recurso, porque é muito caro, né? A gente ter uma IA generativa, um pouquinho da preocupação dos dados, da LGPT. Mas, na minha opinião, o principal foco é que não tem muito uso, às vezes, de IA generativa. Óbvio, você usa no seu trabalho, te deixa mais produtivo, mas a grande maioria dos problemas são problemas, vamos dizer assim, clássicos de aprendizado de máquina. Você consegue usar uma
um modelo de classificação, uma regressão, você resolve um monte de problemas assim com técnicas simples. Você não precisa treinar uma rede neural. Eu vou ser sincero, eu não usei nenhuma vez no mercado de trabalho redes neurais. Não usei nada disso. Só usei no meu mestrado, porque o meu mestrado exige isso. Mas no mercado de trabalho, 90% do trabalho você não vai usar essas técnicas mais avançadas. Então, é por isso que eu estou criando esse curso. Estou focando muito em projetos básicos, em vocês terem o básico que vai fortalecer. Lá na frente, se vocês forem para uma área específica de texto, de imagem, de áudio, e aí vocês vão usar essas técnicas mais avançadas. Mas 90% dos problemas são apenas técnicas simples. Vocês não precisam ter nada muito avançado para resolver. E acabou a pesquisa, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O relatório completo vai estar aqui na descrição. Eu não abordei todos os gráficos, todos os temas. Novamente, eu trouxe a minha experiência, o que eu acho. Então, esse vídeo é puramente minha opinião embasada nos dados. Então, eu posso usar os dados a favor da minha opinião ou eu posso usar os dados contra a minha opinião. Também não tem nenhum problema. Mas eu espero que eu consiga pelo menos ajudar vocês a ter um norte e tirar algumas dúvidas da carreira de dados. E se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem alguma dificuldade, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem aqui no comentário as suas dúvidas, eu vou tentar responder o máximo possível. Eu também tenho a opção de membros ativado, que vocês podem ter mentorias individuais, vocês podem ter um direcionamento melhor e um apoio meu pessoal. Mas é totalmente opcional. Se qualquer coisa, vocês podem comentar que eu vou responder o máximo e tentar tirar as dúvidas. E eu espero que eu possa ter passado um pouquinho da minha experiência para vocês e que vocês consigam aprender um pouco da carreira de dados, do salário e qual que é o perfil do profissional de dados. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, galera, e até a próxima.